Platinum Podcast. Eu sou o Fernando Kruger e hoje nós estamos entrando na nossa 5ª edição da Platinum Podcast. E hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Ele que trabalha como mototaxista na comunidade da Rocinha. Eu estou falando de Gleiton Paiva. Seja muito bem-vindo, Gleiton. Como é que você tá? Tô ótimo. Prazer, pessoal da Planet. E tô aqui, cara. Na moral, arrepiei quando você falou. Morador da Rocinha, isso é magnífico, cara. Pois é, eu tenho essa oportunidade de estar conversando com vocês justamente porque, como nós estávamos falando agora aqui em off, eu tenho uma crença, ô Gleiton, muito grande, que o automobilismo ele tem que chegar a todos. É igual o futebol, o vôlei, o basquete, entre tantos outros esportes que são espetaculares, né? E o futebol, ele já é muito difundido aqui no Brasil. E o automobilismo, durante alguns anos, ele foi ganhando um espaço muito grande, principalmente com o Ayrton. Muito. Mas não começou com ele. Começou com o Emerson, né? E bem Depois foi antes com o Nelson, né? Sim, depois veio o Nelson, mas antes do Emerson, aqui no Brasil, começou com o Chico Landi. Já ouvi falar também dele. O Chico que você tinha até me comentado que o Fangio, ele teve a chance de participar de uma prova dentro da Rocinha, pilotando uma pequena baratinha, É. né? E ele também já correu contra o próprio Chico Landi no autódromo de Interlagos. E você sabia que o Chico Landi colocou 3 segundos nele, cara? Engraçado, né? O Ayrton Senna mesmo, nosso chefe, né? Uhum. Ele era fã do argentino, Isso, do Fangio. do Fangio. Tem até uma prova que ele fez, que ele quando terminou e ele venceu a prova, o Fangio foi entregar esse troféu para ele, ele desceu do pódio e abraçou o Fangio, foi realmente espetacular. Mas como eu ia dizendo, justamente eu creio muito, tá, que o esporte ele tem que chegar em todas as casas. E não é porque a pessoa mora na Rocinha, ou mora no Leblon, mora na Barra, mora na Noruega, não importa. Se a pessoa gosta, não tem que haver acepção de pessoas. Todos têm que curtir aquilo que realmente ele aprecia. E se algum morador da Rocinha, do Borel, da Formiga, ou aonde for, se ele gosta desse tipo de esporte, para mim, Fernando, não há problema algum da pessoa estar prestigiando. Eu entendo que o automobilismo ele é muito caro. O automobilismo é um esporte muito caro. Eu já tentei ser piloto há muitos anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade. Caraca. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu liguei para uma escola de kart. E o rapaz que me atendeu, ele foi me falando os preços. E sabe quando você vai assim, meio assim que se diminuindo? Eu sei. Parece desenho, né? Parece que tem um ralo no chão e você vai escorregando por aquele Parece ralo. eu proimindo. Sim, só que eu não parei. Mesmo que eu não consegui realizar esse meu sonho de ter sido piloto, eu vi justamente que eu poderia ter uma outra frente, uma outra vertente para ter que curtir realmente aquilo que eu gosto. E hoje em dia eu faço o que eu gosto. Eu tô aqui nesse podcast, eu vou para encontro de carro, eu já fui para provas de moto velocidade no antigo autódromo de Jacarepaguá, eu já participei de track day. Sabe andar de moto? Não sei. Não? Não sei. Já tentaram me ensinar uma vez, há muitos anos Não atrás. deu certo. Não deu muito certo. Eu tinha 20 anos e um amigo meu da época, ele tinha uma Kawasaki Ninja. Porra. E ele tentou me ensinar numa Ninja, cara. Não dá. Não dá, não tem condições. Eu aprendi mesmo a pilotar numa Titanzinha 99, depois peguei uma... Quer dizer, peguei não. Aluguei uma Titanzinha 2002, 2003. Quando eu alugava a moto, Fernando, eu alugava tipo assim...
eu ficava igual um tarado, né? Porque eu trabalhava também na Kombi. Quando eu tinha 17 anos, aprendi a andar de moto com 17. E eu fazia o quê? Eu trabalhava de 5 da manhã às 3 da manhã. Aí no outro dia, chamava a rapaziada. Era o que, dos amigos, era o que tinha um dinheiro. Aí eu acabava que alugava. Uma hora só, 10 conto. Naquela época, 10 reais era muito, né? Sim, claro. Eu ganhava 30. Época boa, né? Época que o etanol era 90 centavos, Um 86, real, né? no máximo R$ 1. Pô, então, aí quando eu alugava a moto, aí que eu fazia, eu pegava uma Titanzinha de um amigo meu, era duas, eu sempre fui assim. Quando não tinha um, eu sempre aprendi uma coisa, que quando você tem que ter um pensamento de reserva. Sim. Aí eu alugava, quando não alugava prata, alugava preta. Quando não tinha preta, o cara não tava, eu alugava prata. Aí até hoje, esse rapaz que eu alugava muita prata, ele ele tá no ponto onde eu trabalho, lá na entrada do morro, no Largo das Flores. Ah, ele até hoje fala, aí, ó, aprendeu a andar na minha moto. Até hoje. E ele, tipo assim, ele fala, cara, tu pilota pra caraca. E eu, tipo assim, eu aprendi uma coisa. Tanto de ver o nosso chefe, né, o Ayrton Senna, eu acho que uma das corridas mais espetacular, tirando aquela de Donington, né? Uma espetacular foi aquela do Interlagos. Porra, Tem ele com a duas. sexta marcha. A Só de com a 91. sexta. Mano, eu aprendi muita coisa com aquilo. Muito. A gente tem que fazer mágica com uma coisa que tá ruim. A gente tem que se virar. Sim, eu assim com moto, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque essa história foi muito interessante. Eu tinha um amigo na época que ele morava na zona norte do Rio de Janeiro, morava lá no Grajaú, e ele tinha uma Kawasaki Ninja preta, 600. só que, 600, só que o logotipo era verde. E aí ele entrou em contato comigo e falou assim, Fernando, você quer aprender a ter que andar de moto? Eu falei, claro, mas eu não perguntei que moto que era. Eu apenas fui lá no Grajaú, a gente marcou um local lá no Grajaú, foi na rua Borda do Mato, essa história. E aí eu tava parado em frente a uma videolocadora, que eu sempre alugava DVD lá, Velhos tempos, né, mano? Velhos tempos. Aí eu cheguei lá e ele tava lá também. Aí ele virou e falou assim, ó, tá aqui a moto. Eu falei, pô, você não vai querer me ensinar numa Kawasaki Ninja. Isso em que ano? Rapaz, isso foi no princípio dos anos 2000. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos. O tempo da Titanzinha, 2000, Sim. farol redondo, né? Sim, era de 2002. E ele também já teve, além da Ninja, antes dela, se eu não me engano, ele teve uma 7 Galo. Porra, meu sonho, cara. Ele teve. O ronco dela era a coisa mais linda do mundo. Eu vou te falar uma parada, na moral. Antes de comprar minha primeira moto, foi uma 125 2008, uma fanzinha. Eu tava guardando dinheiro, eu tava pagando parcelado e surgiu a Titanzinha. Falei, pô, mano, vou logo na Titanzinha que é mais barata as peças. Sim. Pô, eu quase comprei uma 7 Galo. E naquela época era muito caro, né? O acesso a ela era muito difícil. E quem tinha também, não vendia. Era impressionante. Não vendia. Não vendia. Não vendia. E essa moto tava parada há muito tempo e eu, tipo assim, quando eu fiquei sabendo que ele falou, ó, tem que toda vez botar ela para andar, tem que fechar a torneira, e eu sou meio esquecido dessas coisas. E acabava que eu falei, pô, na moral, vou pegar logo uma pequenininha, vou ser humilde. Porque não adianta a gente dar um passo bem na frente se não vai conseguir se equilibrar. Sim, sim. Né? Então eu peguei essa minha moto, cara, com 22 anos. Minha primeira moto. Caramba. E tenho ela até hoje. Tá lá toda quebrada. Sou acumulador, cara. Infelizmente. Eu pego as minhas coisas e não vendo. Então, igual eu. Então eu peguei ela e tô lá pagando garagem. Uma moto sem pneu, sem banco. Mas uma hora eu vou conseguir ajeitar. Mas ela liga pelo menos? Não. Não liga? Não liga. Ela tá com problema dentro do motor. Sim. Aí, pô, quando foi, apareceu essa minha motinha que eu tenho hoje. Uma 125 em termos, fuçadinha pra 150. Carburada, claro. Eu sou apaixonado por moto carburada. Sim. Pô, ainda mais onde eu subo. Os outros veem assim, eu pegando a moto,
Aí eu chamo um gordinho com peso. Sobe a rampa da cachopa. Falei, bora. Tem certeza, mano? Falei, vamos. Não, não vou. Bora, meu parceiro. Eu falo assim mesmo, bora, meu brother. Se eu não conseguir subir, não me paga não. Mas se eu subir, vai me pagar o dobro. Aí, não. Aí eu brinco com ele. Não, pode ir. Sim. Pode ter certeza. Aí quando eu subo, rapaz, eu pensei que essa moto não subia, mano. Porque minha moto é magrinha, né? Sim. Aí os outros pensam, eu falo, mano, não subestime a aparência, né? Não julgue a capa pelo livro, né? Sim, sim. Aí muita gente elogia na moto, pá. Eu tenho muito hoje em dia, graças a Deus, eu tenho passageiros, a maioria é passageiras, que elas preferem o meu trabalho. Tem passageiro também que elogia falando do meu trabalho, falando assim, nossa, você anda rápido, quer dizer, ágil, mas também não é veloz. Uhum. Porque lá tempo é dinheiro. Lá quando engarrafa, Fernando. Já viu engarrafamento de moto? Nunca vi. Vai lá na Rocinha, todo mundo que tá vendo, vai lá na Rocinha um dia. Procura lá, Gleiton, na entrada do morro, perto do Emoções. Tô lá. A gente faz o turismo lá também. Sim. Tem muito mototáxi que tá fazendo um negócio de turismo. Eu cago um pouquinho, né? Uhum. Mas se aparecer, eu faço. Marradão. Então, aí, cara, hoje em dia eu sou apaixonado pela minha favela onde eu moro. Quem não Entendeu? é, né? Quem não é? Eu também sou muito apaixonado por onde eu moro, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu venho da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado lá. Eu sou nascido na Tijuca, fui criado na Tijuca. Eu só não sou 100% tijucano, porque justamente eu não torço pro time lá na Tijuca, que é o América. Eu torço pro Fluminense. Mas fora isso, tudo meu foi feito na Tijuca. Pô. Todos os colégios que eu passei, todos eles, sem tirar nem pôr, foram na Tijuca. Eu passei pelo Santos Anjos e eu passei pelo Santa Teresa, que fica em frente à estação do metrô. Agora me fugiu o nome, é depois da Sans Pena, é uma logo após a Sans Pena, agora me fugiu o nome dela. São Francisco Xavier, lembrei. E eu também fiz a minha faculdade, onde eu me formei, eu fiz na Estácio, que também foi lá na Tijuca, lá na Rua do Bispo. Então tudo meu era tudo tijucano. Hoje em dia, que eu tô morando agora no Recreio, eu abri um pouquinho esse leque, mas até então tudo meu era Tijuca. E eu quando saía à noite, geralmente eu ficava na Tijuca. Aonde eu frequentei muito foi o Buchicho. Na época boa lá do Buchicho, quando eu ia nos jogos lá do Maracanã, eu também ficava lá no Buchicho, naquele pós-jogo, foi muito legal. Mas na minha época também, que eu fui aprender a ter que andar de moto, essa história foi muito engraçada. Eu não caí. Mas eu me lembro que esse meu amigo da época, ele ficava assim, tira o pé do chão, tenta passar a marcha devagar. Só que na época, como eu já tinha aprendido a ter que dirigir carro, então no meu conceito eu ficava procurando a embreagem no pé. Só que no pé é a marcha. E na mão que é a embreagem, a mão esquerda. É ao contrário, né? É ao contrário. A única coisa que continua a mesma coisa é o freio traseiro. Sim. Que você pisa no freio, é o pé direito. Sim. É a mesma coisa. Eu vou te falar assim, com a paixão da moto, tipo assim, hoje em dia eu gosto de andar de moto ainda, mas eu gosto de trabalhar com a moto. Sim. Mas pra sair, às vezes, eu só vou pra PTRX, mano. Porque é a equipe que eu gosto, que eu participo e não tem jeito, mano. Eu sempre te vejo na PTRX. Eu já te vi algumas vezes lá na Rede ML. Antigamente. Início, E eu te conheci lá, na verdade. Pô. Eu te conheci lá. Foi através do Augusto. Foi através do Augusto. Sempre Augustinho, né, mano? O Augusto tá em tudo, cara. O gordinho, eu usou ele, chamo meu gordinho favorito. Ex-gordinho, né? Que agora ele já tá emagrecendo. Ele perdeu acho que 45, 50 quilos. Muito rápido, né? Muito rápido, né? Impressionante. E eu, com esse meu amigo da moto, eu acabei deixando a moto morrer várias vezes. Acontece. E a moto, como era uma moto forte, quando eu ia acelerar, ela dava aquelas empinadas normais de moto. E era muito perigoso. Então, os meus dois pés ficavam no chão o tempo inteiro. Ele ficava assim, tira os seus dois pés do chão, faz isso, faz aquilo. Só que eu fiquei tão assustado
que eu fui dar uma volta no quarteirão e eu dei só de primeira marcha. Caraca, a temperatura é lá no alto, né? Não, mas eu fui muito, muito assim devagarinho, sabe? Eu acho que eu fui a 20 por hora no máximo, ou nem isso. Nem isso, eu ia assim Sim, devagarinho. sim. E a moto quase morrendo, é uma coisa assim terrível. É, porque dá medo. Sim, dá medo. Eu falo pra você, o lance da moto, eu aprendi a andar de moto porque é o seguinte, lá, como na Rocinha, ela é um... A estrada da Gávea lá, na parte da Rocinha, ela é uma pista muito estreita, que é mão Sim, dupla. sim, E nesse lance, como eu já sabia dirigir carro, com sim, 11 anos. sim. Eu pegava o meu pai com a perna quebrada, meu pai pedia para eu uma Fiat 147, aquela panoramazinha State Wagon da Fiat. As primeiras, né? Sim. Aí eu pegava o carro, eu não andava, eu aprendi assim, com meu pai na primeira vez, meu pai chovendo pra caramba, meu pai, ó, vou te ensinar no destino, cearense é assim, Uhum. vou te ensinar só uma vez, se você pegou, pegou, se não pegou, tchau, Normal. normal, né? Uhum. Ah, quem disse que eu esqueci? Aí meu pai quebrou a perna, ficava dentro do carro, eu com, acho que uns 12, 13 anos, acho que não, com 11, 12, 13 anos. Com 13 anos eu ficava dentro do carro todo sábado à noite, lavava o carro, limpava o carro dele direitinho e ficava esquentando o carro. Durante a semana esquentava o carro. Uhum. Aí quando eu ia ver, ficava freio de mão puxado, com outro carro na frente, olha a merda. Aí ficava sentindo só a embreagem, quando dava aquela traseirinha do carro, baixava, Uhum. eu tirava, botava o pé para dentro de novo. Normal. Afundava o pé da embreagem. Aí foi aí que eu comecei a sentir, ter a manha. Mas eu não sabia muito no carro. Sim. A moto, por incrível que pareça, me ajudou. Foi Eu, mesmo. quando eu peguei o carro com 11 anos, eu gravei tudo no carro, passei para moto. Eu tenho essa Uhum. facilidade. E quando eu passei da moto, e até quando eu comprei meu primeiro carro, que foi meu primeiro e único, o Gol, até a mãe da minha filha na época era casada, ela falava, ele tem essa mania, ela falava pra irmã dela, pro irmão dela, que eu atravessava e ia jogando devagarzinho o carro para Sim. passar no cruzamento, que não tinha sinal e ficava jogando. Ela, ele tem essa mania por causa da moto, ele não Uhum. perde essa mania. Eu passo essas coisas um pro outro. Uhum. Então, facilidade, aí foi no carro, na moto, que eu comecei a pegar a manha, no carro. Aí trabalhei de cobrador de Kombi, aí eu ficava vendo também, pegava as Kombizinhas. O queixo duro do caramba, parece ficar pilotando caminhão. Kombi. Kombi, Todo mundo me fala que dirigir Kombi, quem aprende a ter que dirigir Kombi, dirige qualquer qual, veículo. qualquer veículo. Só tem uma coisa, a facilidade da Kombi, ela não tem a frente, né? Sim, Isso ajuda muito. verdade. Você enxerga tudo, mas também se bater de frente tá ferrado. Morre na certa. Então, quando eu peguei o carro, quando eu aprendi a dirigir Uhum. a moto, me ajudou muito. Até meu pai me elogiou na época, quando eu já tava com dinheiro, botava gasolina. Meu pai desempregado, quer dizer, era álcool o carro. E meu pai ficou com esse carro desde quando eu era pequeno até 2014. Caramba. Ficou mais de 15 anos. Não, 15 anos, eu acho. Meu pai pegou o carro em 95. Caramba, cara. Aí deu PT no carro. Deu PT? Porque engavetamento. O Nossa, carro cara. tava cheio de podre. Também Se por machucou? baixo. Graças a Deus não. Que bom. Graças a Deus não. Mas aí foi a paixão foi nesse carro aí. Eu era fã, por incrível que pareça, eu era fanático por Fiat. Uhum. Sei história de todos os carros praticamente da Fiat. Uhum. Primeiro carro a álcool, 147. Primeiro carro 16 válvulas, Fiat Tempra. Uhum. 2.0 16 válvulas. Primeiro carro turbo, Fiat Uno, Fiat Tempra. Com a Fiat Uno 1.4 turbo e a Fiat Tempra 2.0 16 válvulas turbo. Pô, tem muita coisa. Carrão, cara. Não, Carrão. puta de um carro, né, mano? E carro assim comigo, você tá falando do seu pai. O meu pai, ele me ensinou a ter que dirigir desde novo. Muito novo mesmo. Meu pai sempre teve uma filosofia que eu sempre achei muito interessante. Meu pai sempre dizia que desde novo você tem que começar a ter que aprender a ser independente. É isso aí. Então, por exemplo, a minha mãe, toda vez que ela chegava em casa, ela sempre tentava me ensinar de todas as formas a ter que aprender a cozinhar. Independentemente se eu vou estar casado ou não, no dia que eu estivesse sozinho,
eu tinha que saber me virar. Então minha mãe sempre me incentivou a ter que arrumar minhas coisas, a ter que fazer comida. Minha mãe sempre me ensinou a ser independente. Por quê? Porque os meus avós ensinaram a minha mãe a ser independente. Meu pai também. E os meus avós, por parte de pai, também ensinaram meu pai a ser independente. Então, desde novo, eu sempre aprendi muita coisa de responsabilidade, digamos assim, de adulto. Meus pais, eles sempre confiaram em mim. E o meu pai sempre me dizia que deveria existir a confiança. Então, meu pai, ele nunca foi de esconder chave. Minha mãe nunca me escondeu nada. Minha mãe nunca camuflou nada, nem meu pai. Né? Se tivesse que falar alguma coisa, eles falavam e eles falavam abertamente comigo e sempre me colocavam a par da situação para eu também poder me posicionar. Então, às vezes, eles não acatavam uma ideia minha, mas eles faziam questão de me dar direito de ter que comentar qualquer coisa, menos da vida íntima deles. A parte de casamento deles, nunca eles me permitiram avançar qualquer tipo de sinal. Mas, por exemplo, eles sempre queriam que eu desse um aval sobre uma viagem, sobre a compra de um carro, sobre a compra de um apartamento, sobre N coisas, até roupa. Às vezes, meu pai, quando ia comprar um tênis para ele, ele me levava, e ele falava assim, pô, você gostou? E eu dizia assim, pai, mas é você que tem que gostar. Ele, não, mas eu quero saber se você gostou, se você usaria. Então, meu pai sempre me deu essa liberdade. E o que eu sempre achei muito bacana da parte dele foi que ele sempre me deu responsabilidade. Então, desde novo, que meu pai sempre me incentivou a ter que dirigir. Ou seja, qual que é a grande filosofia dele? É ensinar a fazer para só utilizar em momentos extremos. Então, eu nunca fui de pegar a chave dele, de ficar andando com o carro dele escondido. Eu nunca fiz isso. Meu pai sempre deixou a chave em cima da mesa. Eu nunca peguei. Meu pai sempre deixou a carteira dele ao lado da chave, tinha dinheiro lá dentro. Eu nunca peguei. Nunca peguei 10 reais dele, nem da minha mãe, só com autorização. Então, assim, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu já sabia como proceder dentro de um carro. Uhum. Então, quando meu pai, por exemplo, ele dizia assim, pô, amanhã eu vou sair mais cedo, não sei o que, você pode usar o carro rapidinho só para ver como é que tá? Às vezes eu nem dava a volta na rua. Eu dentro da própria garagem, eu já preparava o carro para ele. Eu já deixava o carro todo pronto para ele poder descer, ligar o carro e ir embora para trabalhar. Então meu pai, ele começou me ensinando a ter que dirigir muito novo. Meu pai me colocava no colo dele. Meu pai tinha um Opala Commodore na época. 6 cilindros. 6 cilindros. E o meu pai me ensinou a ter que dirigir nesse carro. Aí depois, a minha mãe, para não incentivar muito, minha mãe meio que deixou ir morrendo esse sentimento. Teu primeiro carro? O meu primeiro carro foi um Corsa. Caraca. Foi um Corsa 1.0, Corsa Wind. Naquela época o Corsa era como se fosse uma Audi hoje, né? Naquela época valia muito. Que era Opel, né? Isso. Foi um Corsa. Mas eu vou contar essa história também que você vai dar muita risada. Até eu chegar nesse Corsa e como que eu cheguei nele. Essa história é muito boa. Mas o meu pai, ele sempre me incentivou. Então, o primeiro carro que meu pai permitiu que eu tocasse foi num Opala. Porra. E aí você vê como que são as coisas. Meus pais, nesse período que eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eles tinham um terreno em Guapimirim. Uhum. E aí eles foram visitar esse terreno. E para chegar lá não era muito fácil. Hoje em dia já está asfaltado, etc. Na época não era asfaltado. Caraca. E aí tinha que subir, né, o morro para você conseguir chegar até esse terreno deles. E o tração traseira ajuda, né? Isso. Mas o que aconteceu? Meu pai estava conversando com a minha mãe e ele se distraiu. E eu fui escorregando pela perna dele. Só que a minha sapatilha que eu estava usando, aquele chinelo de criança que você prende no próprio tornozelo da criança, eu acho que era do Homem de Ferro, alguma coisa do tipo. Era uma sapatilha da Marvel na época. E eu sempre gostei muito da Marvel. Meu pai me deu a sapatilha, eu acho que foi do Homem de Ferro. E aí o que aconteceu? A minha sapatilha, eu devo ter roçado na perna do meu pai
a sapatilha se desprendeu, cara. Caraca. E aí a sapatilha caiu e eu não sei o que que meu pai fez, que a sapatilha prendeu no acelerador dele, cara. Putz. E aí o carro começou a subir em alta velocidade. Meu pai não estava entendendo porque que o carro estava correndo. Ele achou que tinha prendido, né, Cabo do o acelerador. cabo. A minha mãe ficou nervosa. Foi quando a minha mãe olhou que a sapatilha estava presa lá, cara. Aí meu pai Ainda bem foi... que soltou em... Não, fosse ele... automático, já era. Sim, Tchau. já era. Mas aí ele segurou na marcha A embreagem. e simplesmente ele estava tentando frear, mas não estava conseguindo, porque o carro já estava em alta. E a minha mãe, ela conseguiu se abaixar, pegou a sapatilha. Só que eu estava escorregando de tal maneira que eu literalmente, com os dois braços, eu estava no meio das pernas dele, na altura do joelho, cara. Entendeu? Então, naquele dia em diante, meu pai evitou muito de me colocar no colo. E minha mãe também cobrava muito dele. Mas depois, quando a gente ia pra fazenda lá do meu tio, que meu tio tinha uma fazenda, se eu não me engano, era em Teresópolis. Sim. Eu só não sei se foi em Teresópolis. Não, foi Teresópolis mesmo. Ele tinha uma fazenda lá, muito, muito grande. E aí meu pai, na época, depois desse Opala, depois de um tempo, meu pai teve Gol, etc. Aí meu pai comprou um Chevette. E foi nessa fazenda que meu pai voltou a ter que me ensinar a dirigir. E nesse dia que ele voltou a ter que me ensinar a dirigir, o cunhado da minha mãe, meu tio, ele simplesmente tinha uma Blazer na época. Uma Blazer V6. Uma 2.8, se eu não me engano. 94, 95. Isso, por aí. E Porra. aí, ele virou e falou assim, Fernando, não vai ser só seu pai que vai te ensinar a ter que dirigir, não. Eu também. Eu falei, tio, mas é uma Blazer, não importa. Você vai aprender a dirigir. E eu me lembro que ele fez questão de ter que me ensinar a ter que dirigir na Blazer dele. E eu dirigi a Blazer. Então, assim, eu A me Blazer lembro... é 4.3 V6. 4.3, isso. É. Desculpa, eu falei 2 pontos, mas é 4.3. É. E aí... 2.8 é a turbo, Isso, intercooler, isso. diesel. Isso. E aí eu aprendi, depois do Chevette, eu aprendi a ter que dirigir na Blazer no meu tio. Pô, tu E assim deu foi um crescendo. pulo grande, né? Foi. A diferença Pô, era do absurda. Chevette 1.6 por uma Blazer 4.3 V6, meu irmão. Era um que pulo. Chevette marrom que meu tio, que meu pai tinha no final dos anos 70, no princípio dos anos 80. Tubarãozinho? O Tubarão era 1.4, se eu não me engano. É 1.4, é. E aí aquela época foi assim, muito boa. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu comecei a gostar de carro. Como assim? Vou te dizer assim. Eu comecei a gostar de carro com meu pai, assim, vendo Fórmula 1. Entendeu? Ayrton Senna. Até tem tanto hoje, graças a Deus, eu, tipo assim, tive uma oportunidade. Abraça aí, Luan. Até meu parceiro, meu tatuador. Que falei pra ele que ia vir hoje. Uhum, Ele vai ver isso. uhum, E fiz a tatuagem através da homenagem ao Ayrton Senna na uhum. perna. Poxa, ficou muito top. E até tanto que o pessoal lá vê fica doido Sim. vendo na perna. E no plástico ainda, que é mais difícil de ver. Sim. Aí, poxa, eu comecei a gostar de carro assim. Vendo Fórmula 1 com meu pai. Infelizmente aconteceu o fato do Ayrton Senna falecer, né? Sim, 94. Pô, eu vi... Cara, eu tinha 8 anos. Eu tinha 12 quando eu vi Eu tinha 8. Então, eu comecei a enxergar o Ayrton Senna a partir de 89 para 90. Tinha 3, 4 anos, mas eu não lembro de muita coisa, mas eu... De 92 eu comecei a perceber as coisas, ver a Fórmula 1. Cara, eu... Depois de ver a Fórmula 1, cara, pra mim, eu acho que acabou em 2012. E foi... Massa, Felipe... Quer Foi dizer, o último Felipe ano do Massa. Barrichello. É, o último ano, 2012. Caiu... Tipo assim, desculpa falar assim, caguei. Uhum. Eu não consegui mais ver. Porque pra mim, até o Rubens Barrichello, cara, eu vi um dia desse no YouTube, que tava dizendo que ele é um dos maiores pilotos, que não ganhou nenhum campeonato, mas foi comprovado que ele é um dos melhores. Sim. Cara, incrível, né? Tem ele, tem o Gilles Villeneuve, nos Eu anos já ouvi 70. falar. O Ronnie Peterson. Alguns aí que não ganharam títulos foram grandiosos. Mas ele é muito coisa, né? Porque, tipo assim, o Rubens Barrichello, tu vê mesmo naquele acidente que ele teve, em 94. Uhum. Cara, vê a velocidade daquele carro que ele tava. Carro pequeno, né?
Carro, tipo assim, pequeno que eu falo de potência pequena. Diferente da Williams, Renault do Senna, da Benetton, do Naquela época do Schumacher. acidente, os carros ainda usavam V8 e V10 e V12, se eu não me engano. Tudo junto, né? Tudo junto. E já era tudo semi-automático no coisa, Sim, né? sim. Não era mais manual, né? Não, não. Pô, manual é foda. É, era bacana naquela época. Até aí tanto que acho que não sei quem foi que pilotou ultimamente da Fórmula 1 que não conseguiu pilotar o carro do Ayrton Senna. Teve que transformar a coisa, porque manual não consegue. É difícil. Ah, É uma outra geração, né? É uma outra é geração. uma outra geração, né? A gente é outra geração. Aí é o que eu falo. Será que. Eu, tipo assim, eu gosto da Fórmula 1, Lewis Hamilton nem se fala. Uhum. Mas será que esse cara que tá agora na frente, Max Verstappen. Cara, será que ele conseguiria fazer o jeito que o Ayrton Senna faz? Porque ele tá É muito uma outra época. ele tá com muito marra, tá com muita marra, né? Tá com muita marra ele? Eu acho. Por quê? Ridículo. Porque, quer ver uma coisa, um exemplo que eu acho que eu não gosto mais dele? Eu achava maneiro. Uhum. Aquela rivalidade igual. Eu acho que uma rivalidade não teve mais igual do Ayrton Senna com o Prost. Não teve mais. Dali daquela Algumas época. teve. Mas, tipo assim, igual a do Ayrton Senna com o Prost, não tem. Tipo assim, eu acho que não precisa de respeitar um companheiro de equipe, um companheiro de trabalho, que é de outra equipe. Tá entendendo? Não precisa disso. Igual ele falando daquele que estava como piloto de reserva da Red Bull, que agora esqueci o nome dele. Hoje tá na reserva da Red Bull? Que tava. O Ricardo? Ricardo. Pô, mano, aquele moleque ali pilota pra caramba, filho. O Ricardo é muito bom. Você tava falando sobre rivalidade de Fórmula 1. Existem 4 que eu acho sensacional. Hoje em dia eu não sigo muita coisa. Eu gosto de ver muito Netflix. Netflix. Pô, eu gosto muito de ver a Netflix, aqueles erros ali. Ah, sim. O Drive to Survive. Que eles amostram o que acontece por trás da câmera, né? Por trás da corrida. Dentro. Dessas rivalidades, claro, pra mim a maior de todas foi a do Ayrton com o Prost. E a do Nelson Piquet também. Também né? teve a do Nelson com o Mansell, mas essa foi muito assim. Eu digo até que foi mais até exagerada do que o próprio Senna com o Prost. Também teve a mais famosa também, que até virou filme, que foi o James Hunt com o Nick Lauda. Nick Lauda, pô, muito E a mais maneiro recente pra mim foi a do Lewis Hamilton com o Alonso, né? Também. Então, quando você tem 2 pilotos que são difíceis de você lidar, eu acho que fica muito complicado dentro da equipe. Porque você vê, o Lauda, ele não era muito fácil, o Hunt também era dificílimo, né? Mas eles não foram da mesma equipe, né? A diferença foi essa. De mesma equipe, a grande rivalidade para mim foi de Senna-Prost, Mansell e Piquet e o Hamilton com o Alonso. Mas o que me chamou a atenção do Hunt com o Lauda foi porque eles, literalmente falando, eles levavam ao pé da letra aquela rivalidade. Tanto que tem até um fato muito interessante, quando o Lauda sofreu aquele famoso acidente lá na Alemanha, em Nürburgring. E ele mesmo sentiu falta do Lauda. Sim, ele tava no hospital com um tubo na boca para ter que tirar o excesso de fumaça lá do pulmão, porque ele tinha respirado muita fumaça tóxica. Muita fumaça tóxica, E aí ele queimou, inclusive, o próprio pulmão, e não tem jeito, até hoje você tem que passar por esse tipo de procedimento. E ele estava lá, acamado, e quando ele viu o Hunt ganhando as provas, ele começou a ter que se recuperar. E ele não conseguia colocar nem o próprio capacete. Imagina aquela dor, mano. Sim, e ele viu o Da Hunt pele vencendo uma frágil. prova. Sim, ele viu o Hunt vencendo uma prova. Ele se levantou da cama, ele foi em frente ao espelho, pegou o próprio capacete e tentou colocar. E ele gritava de dor. Pô, né? imagina. Claro, porque ele está totalmente acamado. Então, são essas rivalidades que eu creio que atualmente a gente não tem, porque o Max também está muito à frente. Eu acho que o Max Verstappen nunca vai conseguir chegar no patamar do Ayrton Senna. Por quê? O Ayrton Senna, eu acho que ele era um piloto que ele, como eu passo assim na moto, eu sinto o atrito do pneu. Isso é uma coisa muito difícil de sentir. Então, a mesma coisa no carro. Imagina ele
a 300 quilômetros ele sentir o atrito de pneu, as coisas. E, tipo, ele não era só um piloto. Sim, Ele era um gênio, cara. sim. Que ele falava, ó, igual aquela parada do Honda, da Honda NSX, que Do ele tem, NSX. que tem aqui no Brasil o carro dele. Uhum. Então, ele mesmo falava que um japonês, que era o piloto da Fórmula 1 também na O época, Nakajima. Nakajima, que ele a Honda queria mostrar pro Ayrton Senna aquele carro, que é uma Ferrari japonesa aquilo ali. Sim. Então, até tanto que quando ele andou no carro e sentiu o carro muito molenga. Olha só a ideia do cara. Sentiu o carro muito molenga, o carro, quando foi, teve o dedo de quem? O acerto final foi dele. Poxa, Mas quem desenvolveu o carro foi o Nakajima. mas aí quem O ajudou? acerto foi dele. Tá entendendo? Sim, o Então, acerto foi então dele. eu acho que é o seguinte, eu acho que se botar o... Cara, eu falo pra você, o Lewis Hamilton é um cara muito humilde. Ele é fãzaço do Ayrton Senna também. Sim, muito. Muito. Até tanto que ele provou ao mundo quando ganhou e pegou aquela bandeira. Pô, que coisa 2021. gostosa, cara. Só a palavra me arrepio, mano. 2021. 2021, ele pegar a bandeira Aqui do em nosso... Interlagos. Foi. Poxa, do nosso Brasil, mano. Sim, E mostrar que não é só isso, é paixão. Cara, me arrepio de falar isso. sim. É uma coisa muito gratificante. Sim. Gratificante. E, tipo assim, eu acho que, como o nosso Ayrton Senna, ele mostrou, tanto pra gente, que uma coisa que ele falava muito, nunca desistir. Uhum. Nunca desiste do desafio que aparece. Sim. Nunca desistir dos seus sonhos. Uhum. Nunca desistir por nada. E ele mostrou isso. Isso nesse lance, pra mim, eu acho que ele me ensinou muito. Eu vejo até hoje história, entrevista, corrida, Sim. aquela corrida de Donington. Uhum. Ele tirou uma carta na manga. Você sabe que o Barrichello também foi mais monstro do que ele nessa corrida, né? Muito. O Barrichello... Muito. É porque ninguém fala. Ninguém fala. Poucos lembram, mas o Até Barrichello também veio muito monstro nessa prova. Mas foi ali que o Barrichello provou que na chuva ele também era outro monstro. O Barrichello é um monstro na chuva. Tu lembra? Que ele Sim. fez também naquela corrida, acho que foi na Itália, não foi? Que não lembro qual foi a corrida que ele ganhou, a primeira vitória. Foi na Alemanha. Na Alemanha, né? Então, na Alemanha mesmo, tu viu o que ele Ele fez? saiu em 18º. 18º ele foi, aí tava chovendo, começou a chover. Depois entrou um louco na pista. Isso. Que Depois ajudou entrou ele também, né? tecnicamente. Ajudou, Mas graças aí ele não a tem Deus. culpa, né? Não teve culpa. Ele não teve culpa. É, até e tanto que ele, quando teve uma parte que nos finais da corrida tinha uma parte de pista que estava molhada. E é o que ele ajudou para ele com o pneu molhado. Sim, E a pista toda seca, imagina. eu imagino. Como é que é a coisa? Realmente. E ele também fez um papel que eu achei que é o que eu acho certo mesmo. Que às vezes começa com o nosso pai, às vezes é um amigo. Você pode ter certeza que sempre tem alguém que vai estar incentivando a gente em alguma coisa. É, porque, tipo assim, ô Fernando, não é E porque ele incentivou muita gente. O Ayrton incentivou muita gente. Muita muita, mesmo. muita. Muita. Fernando, eu vou falar pra você assim, eu acho que quando eu comecei a gostar de carro, o primeiro carro que eu tive, pô, meu Gol. Cara, meu Gol foi como fosse uma paquera. Sabe? Normal. Aquela paquerazinha, pô, uma ruiva. Pô, meu Gol fala assim, é meu carro que eu, tipo assim, ele tá lá parado. Uhum. Infelizmente, agora tô começando, como eu tive uma depressão, após separação eu tive uma depressão, Sim. fiquei muito tempo, durante 2 anos, deprimido, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de coisa, só tinha uma coisa que eu sentia, vontade, por incrível que Andar de pareça. carro. Também, andar de carro, andar de moto, mas só que uma coisa que eu sentia vontade de ver, que é tipo assim, como fosse, sabe aquele remédio de uma vez na semana, que tu tem que tomar? Sim, Assim, como fosse isso, uma vacina, sim. pra melhorar, então... Foi a PTRX, PTRX. por incrível que pareça. A Poxa, PTRX já também ajudou muita gente. Inclusive a mim também. imagino, mano. Porque, tipo assim, quando eu vi, quando eu sentia, cara, tipo, te juro, mano. Eu ia uma semana, ia lá. Quando era na outra semana, sabe aquela bateria descarregando? Parecia que Sim. tava descarregando. Falei, não, vou ter que ir de novo. Comecei, mas só que o seguinte, aconteceu o quê? A depressão atacou legal. Aí quando foi, depois de um tempo, durante o início desse ano, que eu comecei a mudar.
Graças a Deus. E hoje em dia eu tenho minha vontade, estou me organizando, Sim, primeiramente, para ter as coisas, para ter o meu carro para andar, eu tenho que me organizar primeiro. sim. Para não ficar igual um maluco me matando, que isso interfere mais, prejudica mais a aumentar a depressão, Sim. entendeu? Na realidade, ô Gleiton, o que que acontece? Você tocou num ponto que eu também vou estar tocando com você, né? Essa parte de incentivo é muito importante porque, por exemplo, não foi o meu pai que começou me incentivando a ter que gostar de carro. Meu pai gosta de carro. Meu pai também. Meu pai não me incentivou a gostar de Sim. carro. Até hoje meu pai não gosta. Não, meu pai gosta de carro. Não, meu pai não gosta de que eu tenha carro. Ah, bom. Vai entender isso. Cearense. Meu pai gosta de carro, mas o meu pai ele não é fanático por carro. Meu pai nunca teve carro mexido. Meu pai nunca teve carro que tivesse som, assim, um som muito bom, É aquele uma roda. mosquitinho, né, que morde, né? A gente. Mas foi antes dele, que foi o pai dele, que tudo começou com o pai dele, com o meu avô Ferreira. Ele que brincava comigo com aqueles carrinhos pequenininhos, no estilo Hot Wheels. A gente brincava no chão da casa dele. Então foi essa brincadeira com meu avô que começou a me incentivar. Meu Sim. pai, quando começou a ter que me colocar no colo dele. Depois veio o Ayrton, né? Porque, na verdade, o primeiro título de um piloto que eu vi na Fórmula 1 não foi do Ayrton. Foi do Nelson Piquet. Foi do Nelson Piquet em 1987. Eu já não... Nessa época eu tinha 1 ano, cara. Eu não vi. Eu vi. Então, o que acontece? Eu vi o Nelson e aquilo foi um grande divisor de águas. Mas quando o Nelson já estava ganhando um título, eu já acompanhava o Ayrton por conta do Galvão, na época que ele trabalhava na Globo. Então, como o próprio Galvão, claro, o Galvão sempre respeitou muito o Nelson, mas é notório que o próprio Galvão sempre teve uma queda pelo Ayrton. Ele sempre foi amigo. Eles sempre foram muito amigos. Muito amigo. E até tanto que ele era amigo do Ayrton e o outro, o Reginaldo Leme, Era né? do Nelson. Do Nelson. Que até então teve uma rincha com o Ayrton Senna com o Nelson, com o Reginaldo Leme, né? Sim. Naquela época, depois, Ayrton Senna falou, não, vem aqui. Depois que, acho que foi na época depois que o Nelson saiu. E tem muita rivalidade até hoje, Ayrton Senna com o Nelson. Mano, nos grupos de WhatsApp, então, que eu faço parte, até hoje, se É tiver mesmo, assunto cara? de Nelson com Ayrton, dá problema. Ou então é Ayrton com Schumacher. Mas hoje em dia, num grupo que eu faço parte, inclusive, que é o meu grupo chamado Paddock Brasil, né, que tem 80 pessoas, que já estamos aí há 7 anos juntos. caraca, Esse maneiro. grupo existe há 7 anos. E durante 7 anos, se falar um pouquinho de Hamilton, já vai surgir alguém falando sobre Max Verstappen, já vai fazer aquelas comparações. É como fosse na época da gente. Tipo assim, eu falo pra você, eu tenho o maior prazer ter nascido na minha época. Sim. Essa época hoje, geração, igual o Míssil fala, né? Nutella. A geração Nutella. Geração. Cara, Um outro pensamento. é totalmente diferente. Tu vê, como eu vi a sua entrevista com ele, no lance. Cara, até eu também não entendo Stage 1, Stage 2. Os Stage stages. 3. Stage é o caramba, pô. Igual ele fala. Stage é o caraca. O negócio é botar o caracol ali, fazer sorrir e acabou. Fazer sorrir o caracol, né? Porra, mano. É diferente. Muito diferente. É. Que até então é difícil botar igual um amigo meu, Bruninho, ele tinha um Santana. Sim. Aspirado. Pô, mano, tá doido. Aspirado anda bem, é gostoso. Anda. Mas um turbo. É diferente, não né? dispenso. É diferente. Não, mas eu vou te falar de algumas experiências minhas que você até me perguntou da história do Corsa. E agora eu tava me lembrando da história dela e eu acho que vale a pena contar. O que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, que eu tirei a minha carteira, o meu pai virou para mim e falou assim, olha, eu tinha passado também na faculdade, na época, Sim. eu tinha passado na antiga Universidade da Cidade, que ficava lá na Lagoa. E aí ele virou para mim e falou assim, ó, antes de eu ir para Estácio, né? Depois eu fui para Estácio e pronto. Mas o que acontece? Lá, ele virou para mim e falou assim, ó, você passou na faculdade, você já tá maior de idade, eu e sua mãe, a gente vai te dar um prêmio. Eu falei, perfeito. Ele falou assim, ó, senta aqui com a gente e escolhe um carro que você queira. Eu falei assim,
opa, eu já fiquei grandão, né? Falei, pô, vou escolher um carro. Só que eu também comecei mal, porque eu já comecei humildade zero, né? Aí eu cheguei e falei assim, pô, eu quero um Audi A3. Aí ele virou e falou assim, pô, cara, Audi não dá. E, pô, escolhe um carro mais, Que engraçado mais que assim, naquela época baratinho. não era tão caro, né, mano? Mas Era caro pra caramba, Não, cara. pra época de hoje não era tão caro. Ah, e mudou o preço Mudou também. muito, né? Mas naquela época eu falei assim, eu quero um Audi A3. Não, Audi A3 não pode e tal, papapá, escolhe outro carro. Aí o segundo carro que eu tinha escolhido tinha sido o Astra. Ah, o Astra também não pode e tal, não sei o que, eu pedi um Golf, GTI ainda. Putz. Aí ele, ah, não pode também. MK4. É aquele antigo, O Sapão. o MK4. O Sapão, MK4. Aí ele falou assim, ó, pega um carro popular, vamos facilitar? Pega um carro popular. Aí eu fiquei, pô, Gol, não sei o que. Aí eu cismei com um Gol GTI, cara. Aí procura-se o Gol GTI, procura-se o Gol GTI, Quadradinho? nada. Não, bolinha. E aí eu queria aquele branco pérola. Putz. E eu procurei, procura daqui, procura de lá, nada. Aí depois ele falou assim, ó, escolhe outro que tá difícil. Aí eu pedi a Saveiro, cara. A minha paixão do GTI Uhum. é um Gol branco pérola, quadrado. Ah, acho que de muitos brasileiros, né? Porque o branco pérola é muito difícil. Eu consigo ver um de vez em quando eu saio da Rocinha para fazer viagem, Uhum. para o Leblon, Ipanema, Copacabana, sempre consigo enxergar esse carro na estrada Lagoa Barra pegando o túnel Rebouças, o túnel Zuzuanjo. 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 Sempre ali na Praça Cibele, Sim. ali na Gávea. Sim. Sempre vejo esse carro no meio do caminho, mano. É prazeroso. E eu vou te falar, depois que eu tentei pegar a Saveiro, que eu consegui convencer os meus pais, depois de tantos carros, eu consegui a Saveiro. Aí eu tava quase fechado em uma loja com uma Saveiro 1.6. APzinho. APzinho, aquela geração 3, né? Coisa linda, né, mano? Geração 3 não, desculpa, a Geração bolinha dois, ainda. a bolinha G2. A bolinha ainda, G2. E ela era vinho ainda. E aí meu pai virou e falou assim, ó, tem um problema crônico aqui. A gente estava quase fechado. Ele falou assim, ó, nós temos um problema crônico. Eu falei, qual? Aí ele falou assim, ó, eu fiquei sabendo pelo meu mecânico que esse é um carro muito roubado aqui no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, ó, como é carro de bandido, então você não vai ter o carro. Eu falei, pô, pai, o carro não é carro de bandido, ele só é muito roubado, mas também não quer dizer que eu vou ter e eu vou ser roubado. Não, não pode e tal, não sei o que, escolhe outro. Aí eu falei, pô, Paraty. Aí procura se é Paraty daqui, Paraty de lá. Mesmo problema. Pô, meu mecânico falou que esse carro também é muito roubado. Eu falei, pai, então não vou ter carro. Aí ele falou assim, pô, você é melhor ter um Fusca, né? Aí ele virou e disse assim, você não quer uma Palio, não? Porque meu pai sempre gostou muito de Fiat também. Depois que meu pai teve uma Uno EP 96, meu pai virou fanboy da Fiat. E aí o que acontece? Eu falei, pai, eu não quero andar de Fiat, entendeu? Eu quero um Volkswagen. Aí ele falou assim, não, Na veia, né? O alemão, né? Aí ele falou assim, pô, pega não sei o quê. Aí eu falei, não, pai. Aí ele falou assim, ó, pensa direitinho, você me fala. Senão, você começa com um Fiat, depois você pega o carro que você quiser. Eu falei, claro. E eu não tiro essa razão dele. Eu entendi. Eu não tiro muito essa razão dele. É como se fosse um degrauzinho pra tu depois fazer o que você quiser. De pegar o carro e depois quiser trocar, o problema é seu. Só não reclama depois. Sim, sim. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, escolhe um carro. Aí eu falei assim, beleza. Aí numa noite, numa sexta-feira, eu tava numa insônia danada, que eu tenho problema de insônia. Eu tava jogando PlayStation no meu quarto. E eis que eu tava jogando Gran Turismo 2. E eu tinha cumprido algumas missões e tinha que cumprir uma missão na época que você tinha que dirigir com um carro hatch. Qual carro que eu peguei? Corsa. O Corsa GSI. E procura daqui, procura de lá. No dia seguinte eu falei, pai, eu quero um Corsa, só que GSI. Ele, pô, cara, que carro é esse? Não sei o que. Eu falei, não. Aí ele, pô, não serve um Corsa, não? Eu falei, não, pai, vamos começar pelo GSI. Meu pai não aguentou nem 24 horas de eu estar buzinando por no ouvido dele de Corsa GSI. E não achava, não achava, não achava. Aí ele falou assim, ah, você vai ganhar um Corsa, mas é um Corsa 1.0, depois você troca. Eu falei, beleza. Aí eu parei de cansar meu pai. E foi assim que eu consegui um Corsa. Eu comprei na Itália Barra, que fica na antiga Alemanha, que hoje em dia, ao lado da Itália Barra, tem a Porsche.
Eu Sei comprei onde é. exatamente naquela concessionária. Eu comprei com Caraca. um vendedor que hoje, Que também era Mini Cooper ali também, né? sim, que ele Eu hoje sei. está aposentado, esse vendedor. Essa pessoa que me vendeu esse meu primeiro Corsa, ele está aposentado. Caraca, maneiro. Porque depois do meu primeiro Corsa, quando eu juntei dinheiro e tal, eu fui comprar o meu segundo carro, eu tinha ido lá para ter que entregar o Corsa e eu ia pegar um outro carro. GM Esse, também? Não. não. E aí esse vendedor já tinha se aposentado. Ele já era bem velhinho na época que eu comprei o Corsa. E aí passaram-se 4, 5 anos, eu fui pegar um Polo Classic. Pô, acho bonitinho aquele Isso. carro. E aí Que é que é simplesmente, da plataforma do Fiat, né? sim, e Ibiza. ele tinha se aposentado. Mas assim, ô Gleitinho, eu vou fazer aquele ping-pong contigo agora. Eu Certo. vou falar um assunto, você me responde, tá? Depois a gente vai encerrar o nosso programa, Certo. porque passou muito rápido, é um papo foi um papo muito gostoso. Mas vamos lá, Gleitinho. Me fala um carro. Subaru. Por que um Subaru? Pô, minha paixão. Paixão. O que representa um automóvel na sua vida? Cara, pra mim, eu acho que um automóvel na minha vida, cara, é como fosse. Sabe aquela parada que, tipo, quando você tá, tipo assim, tá no escritório, tá no Sim. trabalho, estresse. Então, o carro é isso. Ele me tira do meu estresse. Igual Tira o mecânica. estresse. Como eu Uhum. sou cursado de mecânica também. Uhum. Então, até a mãe da minha filha, antigamente, quando era casada, ela falava pra mim, cara, tu mexe no Gol, Uhum. parece que tem um casulo, uma cápsula, Uhum. que não consegue, ninguém consegue. Ela mesmo falava que não conseguia mexer comigo pra falar comigo, porque eu tava mexendo no meu carro. Sim. E um sonho? Sonho. Cara, o sonho. Se eu botar sonho, é muito carro. Muitos carros. Uns 4, eu acho. Sou lasanheiro, né, cara? Eu Tu gosto. gosta de lasanha mesmo, né? Pô, quer ver uma? Uhum. Vou te falar. Me fala um sonho seu que você queria realizar hoje. Botar aquele golzinho pra andar. Sim. Pô, aquele golzinho ali, pra mim, é minha paixão. Aquele golzinho CHT é um monstro mesmo. Pô, cara, eu já botei muito couro naquele carro. Uhum. Com Ford Fiesta, primeiro modelo. 1.0 então, ó. Tchau. Uhum. 3 cilindros então, né, Robson? Tchau, tchau. Fantástico. Ô, Gleitinho, vamos fazer o seguinte. Manda o seu recado de despedida, depois eu vou estar me despedindo. E aí, na próxima semana, eu vou voltar com outro convidado. Passa muito rápido. É. Em todo o programa acontece isso. Quando a gente encerra, todos os meus convidados falam a mesma coisa. Pô, você tem Eu que quero colocar de 2 novo. horas, você tem que Eu colocar quero 2 de horas. novo. Todo mundo pede isso. Gleitinho, deixa o teu recado final aí. Cara, é como a gente tava falando, né, certo? E, tipo assim, uma coisa que eu aprendi pelo Ayrton Senna. Uhum. Nunca desiste do seu sonho, cara. Nunca desiste. Ah, poxa, igual o meu carro tá lá parado lá, ferrujando lá e tudo. Pô, mano, cair pra dentro, trabalho primeiramente pra gente ter a conquista. Porque, tipo assim, é gratificante, igual a tatuagem. Pô, a gente não sente dor, não, Sim. Fernando? A gente sente dor ali passando aquelas 15 agulhas ali na tua perna, pai, doendo. Pô, mas quando tu vê o resultado no final, não é prazeroso? Sim, Então é a mesma coisa. perfeito. E eu gostaria também de dedicar esse programa juntamente com o meu recado final. Primeiramente, eu quero agradecer demais a todas as pessoas que vêm acompanhando a Platinum Podcast. Semana passada nós conseguimos atingir 100 inscritos. Pô, legal. Parece que não é muito, mas pra gente é uma grande conquista. Posso pedir uma coisa? Pode? É o seguinte, eu tô com um sonho também que eu pretendo futuramente, mas primeiramente eu quero botar logo no Instagram. Uhum. Eu tenho um canal no Instagram, quer dizer, eu quero fazer no YouTube, mas vou fazer pelo Instagram primeiramente. Uhum. É Nitro Race, entendeu? Me ajuda lá a dar aquela força que futuramente agora, a partir de agora... Nitro Race. Nitro Race 021, se não me Tá, engano. depois você me passa que eu vou botar no meu canal e eu vou estar divulgando pra Ok. você, tá bom? Valeu. O que acontece? Esse programa, ele é um grande incentivador, principalmente das pessoas que às vezes desistem de um sonho ou deixa de acreditar no que é possível e às vezes ela se fecha por algum motivo que às vezes é pessoal ou por falta de incentivo, né? Como eu disse, eu tinha meu sonho de ser piloto,
não consegui realizar, mas hoje eu me sinto realizado porque eu estou fazendo esse programa, que é justamente para atingir a todos. Como o próprio Ayrton fazia, o automobilismo, ele é um esporte muito caro, mas não quer dizer que você, que não tem um poder aquisitivo alto, você não possa assistir um automobilismo, que você não possa frequentar um encontro, que você não sinta-se acanhado de ter um carro um pouco mais popular e você frequentar um encontro, porque todos os encontros, ora fosse da Underground, ora fosse da PTRX, da LWR ou qualquer outro encontro, você é capaz de chegar nesse encontro e você vai ser muito bem recebido, porque dentro do automobilismo é assim. Eu sempre costumo dizer que encontro de carro é igual praia, é altamente democrático. E esse programa de hoje, eu tive uma das maiores experiências de toda a minha vida. Aconteceu sexta-feira da semana passada no encontro da PTRX e tinha um menino chamado Cauã, que eu conheci por intermédio da mãe dele, a Joyce. Aquele pequenininho, daquele menino que andou lá no meu Audi. Eu lembro. E ele é uma criança extremamente especial, ele é inteligentíssimo, ele já até ganhou medalha aqui no Rio de Janeiro e a nível Brasil também. É mesmo? De matemática. Pô, legal. Ele acho que foi segundo colocado, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro. E ele tem autismo. Ele é autista do grau 1. E ele, quando viu a minha Audi branca, ele perguntou para a mãe dele se poderia ver o meu carro. E obviamente que ela chegou até mim, ela falou assim: meu filho tá louco para ter que conhecer teu carro. Ele se amarrou com a gente lá, brincando, zoando, sim, rindo exatamente. pra caramba. E eu tive que abrir o carro para ele, e eu assim o fiz de maior bom grado, porque primeiro, começa-se assim uma paixão. Eu, como adulto, eu não posso fechar uma porta para alguém que tem um sonho. Eu posso sim incentivá-la, como eu sei que tanto para ele foi algo inesquecível, para mim também foi uma experiência inesquecível, porque já foi a segunda criança que entrou dentro do meu carro e eu pude passar um pouco desse meu sonho para essa pessoa. Digo isso porque quando eu era mais jovem, eu comprei uma vez numa banca de jornal lá na Tijuca uma revista do Homem-Aranha. E quando eu estava parado, eu vi pela primeira vez na minha vida um Audi A3 Turbo, 2 portas, vermelho com teto. Eu tinha 15, 16 anos de idade. Aquele teu vermelho era com teto, sim, né? Sim. Caraca, todo mundo realizou teu sonho. Realizei. E aí o que acontece? Chegou um rapaz de mais ou menos uns 35 a 40 anos de idade. Ele estava comprando um jornal e eu fiquei olhando para o carro dele. Ele poderia ter sido extremamente grosseiro comigo, mas ele não foi. Ele viu que eu estava olhando o carro dele, ele viu que meus olhos brilhavam, ele falou assim: jovem, você quer conhecer o carro? Ele me deixou entrar no carro dele, ele me perguntou várias coisas, eu falei que algum dia eu teria uma Audi, e ele mal sabe da importância que ele teve na minha vida. Que eu falei para ele assim: olha, eu vou embora realizado e algum dia eu vou ter uma Audi. E ele virou para mim e falou assim: eu sei que você vai ter uma Audi porque eu sei que você é capaz. Ele usou esse termo. Cara, isso é emocionante. E eu nunca mais esqueci disso. E eu sou muito grato a ele. E a mesma coisa do que esse jovem me falou quando eu entrei na Audi dele, eu falei pro Cauã. Ele um dia, ele estava dentro do carro, a gente estava na serra, ele virou para mim e falou assim: tio, algum dia eu vou ter uma Audi. E eu falei assim: Cauã, o tio Fernando ouviu uma história, eu contei a mesma coisa para ele, eu falei assim: o que falaram pro tio Fernando, eu vou falar também para você. Daqui a alguns anos eu vou ver o Cauã também dirigindo uma Audi. Então todas as pessoas que têm um sonho, não desista do seu sonho. Vocês são tão capazes quanto eu e nunca, nunca permitam que ninguém fale ao contrário para vocês. Não sintam-se envergonhados de assistir automobilismo, não sintam-se envergonhados de ir no encontro de carro. Isso não existe. É um esporte para pessoas que têm um poder aquisitivo alto, mas você não é proibido de assistir
esse esporte. Prestigie. Se você gosta, prestigie. Dê o teu jeito e vá num autódromo, acompanha pela televisão, vá num encontro, assiste pelo YouTube. Hoje nós temos muitas ferramentas Coisa que para antigamente você, não tinha, né? exatamente, para você se sentir realizado. Então, esse programa de hoje eu dedico a todos os pais, parentes que têm um filho autista e a todas aquelas pessoas que têm problema de depressão, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E você que está se sentindo muito mal, se a depressão ela está te vencendo, ligue para as pessoas especializadas. Existe o Centro da Vida. Ligue para eles. Não tenha vergonha de ligar. Antes de você pensar em tirar a sua vida, pense primeiro em tirar a depressão da sua vida. É isso aí. Antes de você tirar a sua. Eu falo por experiência. Exatamente. Por experiência própria. Então, esse programa é dedicado a todos vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana.